amores, bem-vindo a este canal. Hoje eu sou Carol Rodrigues e hoje estamos aqui para mais um manual da maquiagem. E o tema de hoje foi escolhido por vocês numa votação lá no meu Instagram. Se você não me segue ainda, vai lá me seguir. Eu não sabia muito bem qual tema que eu queria fazer e vocês escolheram base. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre base glow, sobre base fluida, sobre base mate. Vou dar muita dica de aplicação e ajudar vocês a escolher qual o melhor tipo de base para sua pele, como que você pode chegar lá numa loja cheia de maquiagem, cheia de opções de base e você saber exatamente qual é aquela que você mais gosta. Então vamos começar logo esse vídeo que ele tá cheio de conteúdo para vocês. As bases mate, geralmente elas têm de média a alta cobertura, têm um acabamento mais sequinho e são as bases indicadas para pele mistas e oleosas. As bases glow podem ter uma cobertura leve, média ou alta, depende da marca, depende da proposta. O acabamento é mais luminoso e é indicada para peles secas e mistas. Bases fluidas, elas também têm um acabamento mais glow, geralmente tem uma cobertura mais leve por ter essa textura mais líquida, mas pode ser média também se for uma base fluida que tem bastante pigmento na fórmula. É indicada para pele mais secas e mistas. As bases cremosas, geralmente elas têm uma cobertura média a alta por conta dessa textura, dessa cremosidade. Tendem a ter um acabamento mate ou glow, depende. E é indicada para todos os tipos de pele. Essas bases que eu acabei de mostrar para vocês, elas são o básico do básico. Eu não acredito que você precise se prender apenas ao que é indicado para você. Eu sou uma pessoa que tem uma pele oleosa, com acne e gosto de base fluida, gosto de base glow. Eu não acho que a maquiagem ela é aquela ditadura de que se você tem pele seca você tem que usar base glow, se você tem pele oleosa você tem que usar base mate. Eu acho que tudo é customizável. Com uma boa preparação de pele, usando pó em pontos estratégicos, eu acho que a gente consegue usar a base que a gente quiser, do acabamento que a gente quiser. A gente também pode brincar de alquimia, misturar uma base mate com um iluminador e um hidratante para deixar ela mais fluida, para deixar ela mais leve, deixar ela mais luminosa. A base, ela não precisa ser usada só da maneira que está escrita na embalagem, só da maneira que foi recomendada ali pela marca. Você pode sim customizar e fazer do jeito que você gosta. Então eu vou fazer duas aplicações de bases diferentes. De um lado do rosto eu vou usar uma base mate com a esponja e do outro eu vou aplicar uma base glow, que não é fluida, tá? Mas é glow, com um pincel kabuki para vocês verem as diferenças de aplicações e acabamento de base. Eu aplico a base em poucas quantidades e aí eu vou aumentando conforme a necessidade de cobertura. Eu prefiro colocar a base na plaquinha e da plaquinha pra minha pele eu pegar com o dedo do que eu pegar direto com a esponja, porque eu acho que desse jeito a esponja acaba absorvendo muito produto e aí desperdiça, sabe? Então eu prefiro pegar com o dedo, pôr na pele e aí depois eu vou com a esponja com o pincel espalhando. Então onde eu achar que precisa de um pouco mais de cobertura, eu aplico mais produto. E eu sempre vou aplicando com batidinhas para não arrastar a base em cima da pele e assim eu consigo deixar um acabamento bem mais bonito. E a gente nunca pode esquecer de esfumar essa base pro pescoço, pra orelha e deixar bem esfumado perto da raiz do cabelo para não fazer aquela máscara que a gente vê exatamente onde termina a aplicação de base. Já para base glow e com pincel, eu vou fazer uns movimentos circulares para dar uma cobertura mais leve, em vez de ficar dando só as batidinhas, que é um tipo de movimento que acaba construindo mais cobertura. Então, aonde eu quero cobrir um pouco mais, aonde eu quero colocar um pouco mais de base para poder cobrir as manchinhas, eu vou fazer essas batidinhas, mas no resto eu vou fazer esse movimento circular. E aí depois, a base ela tá bem glow na minha pele, se eu quiser matificar algum ponto específico, eu vou selar com pó, mas assim, é muito pontual. Vocês conseguem perceber bem a diferença do lado que o acabamento ficou mate e do lado que o acabamento é a base glow. O lado do acabamento mate, a pele ela fica super sequinha. Ela não tá 100% uma hiper mega cobertura, tem alguns pontos que você consegue ver ali algumas manchinhas, porque eu não apliquei muita base, eu apliquei com esponja. A esponja absorve um pouco do produto e vai deixar aquela cobertura mais natural. Já o lado que eu apliquei a base glow, ela ficou com um pouco mais de cobertura, porque em alguns pontos eu coloquei batidinhas, mas eu apliquei pouquíssimo produto, eu construí ali uma cobertura bem pontual,
Mas vocês percebem que um acabamento não está tão sequinho, ele já tá bem mais luminoso. Passei aqui um blush, um iluminador e um corretivo, porque eu quero selar essa maquiagem com vocês. E eu vou selar somente o lado que eu usei a base Glow, que é o lado direito do meu rosto. Eu quero mostrar pra vocês que mesmo tendo uma pele oleosa, mista, com acne, você pode sim usar acabamento Glow na sua maquiagem e você sela em pontos estratégicos que você não gosta de ficar ali com aquela texturinha mais cremosa, aquele aspecto mais luminoso. Então a gente vai ser muito estratégico na hora de selar. Eu sempre selo aqui o corretivo, que vocês já sabem. E aí eu vou colocar um pouco de pó nas regiões que eu acabo ficando um pouco mais oleosa e eu não quero que fique essa textura glow, esse acabamento luminoso da base. Lembrando que se você gosta do acabamento glow na pele toda, você não é obrigado a selar, tá? Aqui eu tô dando algumas dicas só, mas o principal sempre, você tem que saber o que você gosta e fazer o que fica melhor pra você, com o seu gosto pessoal, com o seu tipo de pele, com o seu rosto. Maquiagem finalizada, então agora, com certeza, fica aquela pergunta na cabeça de vocês. Carol, como que eu escolho a melhor base pra mim? E eu vou dar 3 perguntas pra vocês que vocês vão ter que responder. Vocês vão saber exatamente qual tipo de base que vocês gostam e que vai ser o ideal pra pele de vocês. Você gosta de uma cobertura alta na pele toda? Ou você prefere uma cobertura média, uma cobertura leve? E você corrigir algumas manchinhas pontualmente. O que você prefere? Essa é a primeira pergunta. Você gosta de sentir a sua pele toda super sequinha, super mate? Ou você gosta de ver que ela tá com glow, dela tá com viço e mate em alguns pontos? Ou você gosta dela glow assim a pele toda? O que você prefere? E por último, você se adapta melhor com pincel ou com esponja? Eu, Carol, vou responder as minhas preferências pra vocês. Eu gosto de uma cobertura média, corrigindo pontualmente algumas manchas. Eu prefiro um acabamento glow que eu consigo matificar em alguns pontos, fazendo uma boa preparação e usando um bom pó. E eu prefiro usar pincel. Eu gosto mais de pincel, eu me dou melhor com pincel, mas não significa que eu não goste de esponja, que eu não use esponja ou que eu reprove a esponja. Eu gosto sim, mas eu tenho a preferência pelo pincel. As maiores dicas que eu posso dar pra vocês sobre a aplicação de base são: passe uma camada fina. Sempre que você vai usar uma base a primeira vez, não aplica muito produto, independente do acabamento, da textura, da cobertura e da ferramenta que você esteja usando. É pra você ver a necessidade de cobertura conforme você vai aplicando. Se você coloca muito produto de uma vez só, às vezes você vai colocar ali algum excesso, alguma coisa, e você pode pensar que a base ali que não é ruim, que não tem uma boa performance. Por isso que eu sempre falo, aplique um pouquinho e aí você vai colocando um pouco mais ali onde você acha que tem necessidade, até a hora que você olhar pro espelho e falar: não, eu gosto dessa cobertura, eu gosto desse acabamento, assim tá ideal. E você pode fazer várias misturinhas. Vamos supor que você seja uma pessoa que não é uma consumidora acumuladora louca que nem eu, e você quer ter uma base só. Só que você gosta tanto do mate quanto do glow. O que fazer? Você pode comprar uma base mate e misturar com iluminador líquido quando você quer um acabamento mais luminoso. Ou você pode comprar uma base glow, comprar um bom primer matificante, selar com pó onde você quiser selar. Então você consegue fazer essas adaptações, essas misturinhas para chegar no seu objetivo principal. Eu espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas sobre base, porque é um assunto assim que rende bastante. Tem muitas bases no mercado, tem base que ainda eu nem falei aqui, aquelas bases cushion, base em pó, porque senão ia realmente ficar um vídeo muito longo e não são bases que eu costumo usar muito, então não tem muito sentido eu falar delas, né? Porque eu só não tenho muita experiência com esse tipo de base, por que eu falaria e recomendaria elas aqui pra vocês? Não tô falando que é ruim, tá? Eu só tô falando que eu não tenho experiências com essas bases. Eu espero que vocês tenham aprendido tudo sobre textura, aplicação, acabamento, cobertura. Se ficar qualquer dúvida, é só mandar aqui embaixo que eu respondo, pode me mandar lá no meu Instagram também. Obrigada, meus amores, quem aguentou até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!